Novamente aqui agradecer o apoio das instituições presentes, da FEMAMA, Camaleão, a UAP, acertei? A UAP, a Canoagem, Dragon, Bolt, aos apoiadores, patrocinadores, a Daichi, a Gilead e a Roche. Sem esse apoio, a gente não estaria aqui. E o apoio de vocês, médicos, né? Que são também voluntários do Curatalks e que nos brindam com as suas conferências, com o seu conhecimento, para a gente poder engajar a sociedade, entender essas dificuldades que a gente vem discutindo, que vai desde a pesquisa, à incorporação, acesso aos exames, etc. Então, temos o privilégio também no nosso Curatalks hoje de contar com vários outros especialistas. E vamos dar início, então, ao segundo momento, que é o tema Mais Jovens com Câncer de Mama. Por que isso está acontecendo e como tratar de forma integral, né? Como a gente já veio discutindo, a nossa última questão polêmica foi exatamente essa, né? Como que as pacientes antes dos 50, ou antes até dos 40, começam a perceber alteração na sua mama, e como que essas pacientes mais jovens podem ter acesso a um tratamento, a um diagnóstico correto, apesar de não ter, por lei, acesso à mamografia, etc. Então, a gente conta com a primeira palestra desse segundo módulo, com a doutora Angélica Nogueira, é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, a SBOC, pesquisadora da UFMG e idealizadora do Grupo EVA, que o Cura também apoia, chair dos tumores ginecológicos do LACOG e fundadora da DOM Oncologia e do OC Mulher Oncoclínicas. Doutora Angélica, por favor, ela vai subir aqui com a gente e vai apresentar o aumento da incidência de câncer de mama em mulheres jovens e sua abordagem sistêmica. Sucesso, olá. Que eu com certeza que vai ser. Olá, muito bom dia a todos. Uma alegria imensa, uma honra participar do Curatalks com tópicos tão importantes aí para o controle do câncer de mama no Brasil, em pacientes jovens, tópico da minha palestra. A gente vai falar, então, um pouquinho de tratamento sistêmico. Eu, como oncologista clínica, vou trazer a revolução que está acontecendo no tratamento oncológico e os desafios hercúleos de acesso na nossa população, certo? Eu acho que isso que a gente tem que batalhar por melhora para as nossas pacientes. Nesse ano de 2025, como presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, eu não exerço atividades ligadas à indústria farmacêutica. Bom, câncer é um problema de saúde público mundial, com expectativa de aumento, de continuarmos aumentando a incidência. Nos últimos 10 anos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a incidência de câncer no mundo praticamente dobrou, de 10 milhões para cerca de 20 milhões hoje de indivíduos sendo diagnosticados todos os anos com a doença. E apesar de que esse delta de aumento ele vai ter um arrefecimento, ainda haverá um aumento significativo, 63% até 2040, isso muito puxado por países de média e baixa renda. O Brasil está aqui no médio alto, então a gente está nesse risco de aumento de incidência de câncer. Em relação à incidência de câncer de mama, o mundo ficou cor-de-rosa, né? O mundo era laranja, câncer do colo do útero, e com estratégias de prevenção e rastreio eficientes, a adoção de Papa Nicolau, agora HPV-DNA chegando e a vacina anti-HPV, a gente espera que esses números mudem totalmente de câncer do colo do útero, só na África subsaariana que o câncer câncer de mama não é a principal causa de câncer na mulher. Câncer vai ser a principal causa de morte na população brasileira já em 2030, batendo na nossa porta, superando doenças cardiovasculares. Então, toda essa discussão nossa de prevenção, rastreio, tratamento adequado, ela é fundamental e ela acomete todos nós.
pessoas próximas, familiares, nós mesmos, etc. Então, a gente tem, de fato, amadurecer, aprofundar nosso discurso. Especificamente das pacientes jovens com câncer de mama, esse é um cenário também com incidência em ascensão. Então, no Brasil, são esperados 73 mil casos de cânceres de mama, como vocês sabem, o que coloca câncer de mama como o câncer mais incidente na população brasileira. Nem a soma do segundo colocado em homens e mulheres, que é colo-reto, chega. Câncer de próstata também não supera a mama, e a soma de colo-reto em homens e mulheres fica por volta de 40 mil casos, não chegando nem perto aí do câncer de mama. E a gente vive o aumento da incidência em mulheres jovens. Hoje, 41%, isso são dados do estudo do GBCAM, estudo Amazonas, 41% das pacientes têm menos de 50 anos de idade. Então, 41% das pacientes na pré-menopausa. E, muito importante, 16% das pacientes têm menos de 40 anos de idade. Então, eu sei que aqui já acabou de ter um discurso sobre rastreio de câncer de mama. Então, 40% das pacientes não estão cobertas, né? Então, a gente tem que levar, esses são dados específicos da população brasileira e que exigem uma discussão do governo olhando para a nossa população e não com os números globais. Então, é o câncer mais incidente na mulher, aumentando na população jovem. E se a gente olhar pacientes metastáticas ao diagnóstico, é mais ou menos parecido com o número da incidência, cerca de 40%, ali deu 37% das pacientes, também dado do estudo Amazonas, são diagnosticadas com doença metastática. 37% das pacientes metastáticas ao diagnóstico são pré-menopausa, que é mais ou menos a mesma estatística do que é pré-menopausa no Brasil. O câncer é uma doença multifatorial e o câncer de mama não é diferente. Uma coisa que muito específica dessa população mais jovem é a questão da hereditariedade. Câncer é sempre uma doença genética. Há sempre uma alteração genética, um gene que está alterado e que leva a uma multiplicação inadequada da célula, descontrolada, invasão e metástase. Mas essa doença genética é hereditária, herdada dos pais e das mães em 5 a 10% dos casos, isso a gente falando globalmente. Então, esse erro genético herdado é em 5 a 10% dos casos. A questão é que nessa população mais jovem, esse percentual é mais alto. Câncer é uma doença do envelhecimento. Então, se eu faço um corte populacional e olho apenas a população com menos de 50 anos de idade, principalmente a população com menos de 40 anos de idade, o percentual de pacientes com mutação vai triplicar. 15% das pacientes a 20% e não 5 a 10% têm mutações genéticas hereditárias predisponentes de câncer. E herdar uma mutação aumenta significativamente o risco de câncer, a mutação de BRCA1, 55%, 65% ao longo da vida de risco de câncer, BRCA2, 45%, comparado ao nosso risco sem mutações de BRCA. Nós que não temos variantes patogênicas genéticas, temos risco de 12% ao longo da vida. Essa história, essa descrição, ela começou com um brasileiro, um oftalmologista que descreveu que um retinoblastoma, ele teve um paciente com um câncer de olho, retinoblastoma gravíssimo, e depois esse paciente sobreviveu, teve filho, o filho teve retinoblastoma, e assim começou a história com o Hilário Gouveia, que foi a primeira descrição de que câncer era uma doença genética. A síndrome mama-ovário veio com o Dr. Lynch, e depois a sequência da Mary Claire King, trazendo a associação da mutação de BRCA e a localização do BRCA, que depois nos trouxe oportunidades terapêuticas incríveis. Uma homenagem ao Dr. Lynch, que começou toda essa história descrevendo a síndrome mama-ovário. Também uma homenagem à Angelina Jolie, que trouxe isso para o discurso do leigo e faz toda a diferença para a nossa conversa com pacientes, e também popularizou e trouxe a possibilidade de a gente levar isso para os governos, e a gente tem levado hoje de uma forma muito firme a necessidade de rastreio de mutações genéticas hereditárias na população brasileira. Especificamente do rastreio na população jovem, o rastreio da mamografia, a mama com a idade, ela vai sendo lipossubstituída, então isso favorece a mamografia. Ali a gente está vendo uma mama que já está mais lipossubstituída, que tem mais gordura, então é fácil identificar um nódulo, por isso a mamografia é o exame de escolha a partir dos 40 anos de idade. Mas se eu identifico uma mutação genética, eu tenho que começar o rastreio muito mais precocemente, uma mutação genética hereditária. O exame de escolha não é ultrassom, é a ressonância, por isso que a gente tem que, junto com a aprovação de rastreio populacional, a gente também tem que
montar a linha de cuidado de aconselhamento genético, exames adequados, a ressonância ao exame de rastreio em mulheres de 40 anos, dado do Dr. Guindalini, a importância da realização de ressonância magnética, ele defende até nesse artigo 2 vezes ao ano, que é muito intensificado, junto com a mamografia, aumentando a sensibilidade de detecção precoce do câncer de mama. A gente ficou de falar do tratamento sistêmico do câncer de mama. E como aqui o público é um público geral, um público de pacientes, um público da sociedade, eu gostaria de tentar simplificar o tratamento do câncer de mama para vocês em 3 grandes grupos. Então, quando a gente vê uma paciente com câncer de mama, eu tenho que saber se essa doença ela é hormonal, que é a maioria dos casos, pode chegar a 70%, 80% dos casos, principalmente nas mulheres pós-menopausa. Existe um outro subtipo de doença chamado HER2 positivo, que a paciente tem um receptor de um fator de crescimento que traz agressividade que precisa ser bloqueado. HER2 positivo bem bloqueado, excelente prognóstico. E o triplo negativo é aquele tumor que não tem esses marcadores. Receptor de estrógeno, progesterona e HER2 negativo. Então, a gente dividiu em 3 grandes grupos. HER2 positivo, triplo negativo e doença hormonal. A questão importante na mulher com menos de 50 anos de idade, mulher com menos de 40 anos de idade, a gente já trouxe uma especificidade desse grupo, que essas pacientes têm maior frequência de mutações genéticas hereditárias, o que pode ser um direcionador de tratamento, mas essas pacientes elas têm um prognóstico pior, não por causa das mutações, mas por esses subtipos. Enquanto as mulheres na pós-menopausa mais comumente têm tumores hormonais, os tumores luminais, as mulheres na pré-menopausa elas têm mais tumores HER2 positivo e principalmente tumores triplo negativos. Então, essa diferença traz um pior prognóstico. Por isso, eu tenho que adequar o tratamento adequadamente. Então, o maior direcionador de pior prognóstico não é a idade por si. E quando eu estratifico no mesmo estadiamento, todo mundo com estágio 2, por exemplo, a paciente mais jovem tem pior prognóstico e isso é puxado por esses biomarcadores moleculares. Muito por causa do peso, muito por causa do peso do tumor triplo negativo, que é praticamente o dobro nas pacientes jovens comparado às pacientes com mais de 50 anos de idade. Quando a gente vai considerar o tratamento sistêmico, que é o que eu devo falar nessa aula, das pacientes com câncer de mama, a gente está falando dos tratamentos medicamentosos. Antigamente a gente falava quimioterapia versus cirurgia versus radioterapia. Hoje a gente fala cirurgia, radioterapia e tratamento medicamentoso ou sistêmico. Porque isso inclui a quimioterapia clássica, os citotóxicos, a hormonioterapia, drogas-alvo direcionadas, a imunoterapia e os recém-chegados conjugados anticorpos-droga. Então, quando a gente fala de tratamento sistêmico, eu estou falando do remédio que vai cobrir o corpo todo da paciente. Ele trata a mama, ele protege a mama contralateral e ele também mitiga, reduz o risco de metástases ou trata a metástase que a paciente tem. Esse slide que vocês estão vendo, ele traz os principais diretrizes de tratamento de câncer mundiais. Então, a gente está vendo aqui a ASCO, Sociedade Americana, NCCN, Instituto Nacional de Câncer do Brasil. E o que essas diretrizes ressaltam é que o tratamento da paciente, ele deve ser guiado pelo estado geral da paciente, um termo técnico que nós oncologistas usamos, performance status, pelas comorbidades, outras doenças que a paciente tem e preferências da paciente, e não pela idade. Então, numa paciente idosa, com estado geral preservado e que tem um subtipo tumoral que precisa de um tratamento com maior agressividade para proteção contra a recidiva, isso deve ser feito. Mesma coisa para os pacientes jovens. A gente acaba que com as pacientes jovens há um percentual maior de pacientes com melhor performance status, com menos comorbidades e que a gente consegue fazer os tratamentos plenos mais adequadamente. Mas há especificidades de tratamento. Por exemplo, mesmo no subtipo hormonal luminal, hoje, na paciente na pós-menopausa, eu consigo, por exemplo, se a paciente tem axila positiva, doença hormonal, fazer um teste genômico que vai me dar se mesmo tendo axila positiva eu posso não fazer a quimioterapia. Esses testes que combinam vários genes e me dão uma predição do risco da paciente metastatizar. Por exemplo, na paciente na pré-menopausa, esse critério da axila positiva, ele não pode ser, nesse grupo de pacientes com axila positiva, isso não pode ser utilizado. Então, há especificidades
tendendo a um tratamento mais intensificado, um pouco mais agressivo nas mulheres jovens. É o que a gente traz dentro desse fluxograma, mostrando nas pacientes, então, com doença hormonal, que eu não consigo usar todas as ferramentas de poupar a paciente para descalonamento terapêutico que eu consigo na paciente com a idade mais avançada. Uma outra questão crítica para a paciente jovem é fertilidade. E nós, mulheres, estamos tendo filho cada vez mais tarde, é uma mudança social global. Comumente, agora, as pacientes fazem congelamento de óvulos, querem se estabelecer profissionalmente para começar a questão da fertilidade. E aí bate com essa questão de redução de idade de pacientes com câncer de mama. Cada vez mais pacientes mais jovens tendo câncer de mama e cada vez mulheres deixando para ter maternidade mais tardiamente. E do ponto de vista do tratamento medicamentoso, sistêmico, a quimioterapia pode reduzir significativamente o risco, a chance de fertilidade da mulher. Principalmente com esquemas de quimioterapia mais intensificados, por exemplo, que combinam antracíclicos, mais taxanes, colocar aqui o exemplo do ACT. E essa chance de infertilidade, ela aumenta significativamente após os 40 anos de idade, mas ela já começa a ficar importante após os 35 anos de idade. E esse denominador comum da gente vendo muitas mulheres chegando aos 35 ainda sem filhos, e quando elas sentam no consultório, além do cabelo, que é um problema que não se supera, né, que é, puxa, doutora, meu cabelo vai cair, a outra é, eu quero ter filho, como é que a gente vai contornar essa situação? Isso que não era um problema há alguns anos, hoje torna uma das queixas mais frequentes, por um problema bom, aumento de sobreviventes do câncer. A paciente chega no consultório sabendo que ela tem grande chance de sobreviver e que ela quer ter a chance de desenvolver a sua vida, os seus planos iniciais. Então, neste momento da primeira consulta, isso tem que ser abordado com a paciente que tem desejo de fertilidade. Preservação de óvulos, óssito é o termo certo, idealmente a preservação de um embrião, essa é a técnica com maior chance depois de bebê. Preservação de tecido ovariano, que é experimental, que é fazer uma biópsia do ovário e congelar. E importante, usar protetores do ovário, como análogos LH-RH, que são medicações que deixam o ovário numa menopausa temporária durante a quimioterapia. O ovário sofre menos a ação da quimioterapia e há maior preservação de função ovariana. Além da quimioterapia, um percentual muito alto de pacientes, 70%, 80% das pacientes, nesse grupo pré-menopausa, 60%, 70% das pacientes precisarão de usar endocrinoterapia por 5, 7, 10 anos. E durante o uso de endocrinoterapia, a paciente não pode engravidar, porque a gravidez durante o uso, por exemplo, do tamoxifeno é teratogênica. A gente não tinha estudos prospectivos, a gente não tem estudos randomizados para comparar a interrupção temporária da endocrinoterapia em pacientes que querem engravidar. Então, a paciente teve o câncer de mama, ela se tratou, ela está usando o seu tamoxifeno. A gente não tem comparação usar o tamoxifeno, parar o tamoxifeno, mas a gente tem comparação com dados históricos. O principal estudo é o estudo POSITIVE, que avaliou pacientes nesse contexto de desejo gestacional. Essas pacientes fizeram seu tratamento. Depois de 18 a 30 meses usando a terapia adjuvante endócrina, elas fizeram uma washout, que é uma limpeza do corpo, ficar 3 meses sem a medicação. Pacientes bastante jovens, um terço das pacientes com menos de 35 anos de idade, 43% das pacientes entre 35 e 39. Então, interessante, né? A maioria das pacientes com mais de 35 anos de idade, que a gente vem falando que as pacientes vêm chegando com desejo gestacional após os 35 anos de idade. E, comparado a dados históricos, esse estudo prospectivo não mostrou aumento de recidiva de câncer de mama nas pacientes que pararam temporariamente a endocrinoterapia, tiveram seu filho e depois voltaram. Então, 74% das pacientes tiveram pelo menos uma gestação e a maioria, 70% dentro dos primeiros anos. Baixa taxa de malformação compatível com a população em geral. Ter câncer de mama jovem também tem impacto social, grande mundialmente, dados brasileiros da doutora Luciana Landeiro, do doutorado dela, mostrando que o retorno ao trabalho depois do câncer de mama é prejudicado. 53% das pacientes eram a principal fonte de renda da sua família quando do câncer de mama, então a maioria, e 70% retornaram ao trabalho após 2 anos do tratamento, ou seja, 30% das pacientes não retornando ao trabalho, sendo
líderes da questão financeira familiar. E apenas 33% indicam ter tido adaptações no trabalho e 80%, mais de 80% das pacientes queixam dificuldade de voltar ao trabalho. Então, a gente poderia falar de todos esses aspectos por grupo de tratamento, etc., mas acho que as questões centrais a gente trouxe aqui. Câncer de mama em paciente jovem é uma doença biologicamente mais agressiva e com pior prognóstico, principalmente puxado pela maior incidência de triplo negativo nesse grupo. A preservação de fertilidade e cuidado com a qualidade de vida devem ser prioridades desde a primeira consulta. Depois de realizada a quimioterapia, a gente pode ter perdido a chance de fertilidade da paciente, então isso precisa ser abordado ao diagnóstico. Os impactos sociais e profissionais são significativos e a gente tem visto avanços de diagnóstico precoce, de terapias-alvo, altíssima cura das pacientes HER positiva, caminhamos a passos largos também com benefícios com pacientes triplo negativo e a questão da preservação de fertilidade, que não era importante dentro dos congressos, dentro da vida científica, agora ela é uma prioridade total. Então, é essencial a gente integrar ciência, empatia e políticas públicas para melhor acesso às tecnologias. Muito obrigada pela atenção de vocês. Então, dando sequência, vamos chamar agora a doutora, poder ter o currículo dela, a doutora Mônica Rodrigues, médica especializada em cirurgia plástica, estética e reparadora, atua no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e no Hospital Moinho de Ventos e no Hospital Nora Teixeira, aqui em Porto Alegre. Bom dia, obrigada pelo convite. É uma honra poder falar com vocês. Normalmente eu sempre falo, eu gosto de ser médica e a única coisa que eu gosto é atender pacientes. Então, neste momento, me sinto muito feliz de poder estar com pacientes para conseguir falar e me sentir à vontade. Quando fui convidada para falar de cirurgia oncoplástica em mulheres jovens, eu pensei, jovens? Eu posso ter 20, 30, 50, 60, 90 e ainda sentir-me jovem. Então, foi uma pergunta que me fiz na cabeça. Eu pergunto para cada uma de vocês, quando tinham 15 anos, quando tem 50, quando tem 80, mudou alguma coisa da vida de vocês? Acho que nossa cabeça continuamos sendo iguais. A essência nossa continua sendo igual. Muda o corpo, mudam outras coisas, mas continuamos as mesmas pessoas. Então, quando falaram mulheres jovens, eu acho que a mama faz parte de nós. Essa essência de ser mulheres. A mama faz parte da maternidade. A mama faz parte da sensualidade, da sexualidade. Então, é um órgão muito importante e acho que jovens sempre vamos a ser jovens. Então, nesse sentido da mama, acho que vamos abordar a todas as mulheres que em um momento enfrentam esta doença. Então, na cirurgia oncoplástica, que busca a cirurgia oncoplástica? Ela junta todos los procedimientos oncológicos y procedimientos reparadores, tanto de la cirugía oncológica como de la cirugía oncoplástica, para poder solucionar eso que a paciente tenga a resolver. Claro, una mujer, dependiendo del momento de edad, el momento que se encuentra da vida, un diagnóstico de cáncer de mama es inesperado. Sempre vai transtornar sua vida, é uma notícia que ninguém quer receber, mas aí é importante essa parte de acompanhamento psicológico. A estética é muito relevante nas mulheres, então o objetivo da cirurgia oncoplástica é poder remover essa doença, mas também preservar esteticamente, funcionalmente e fazer uma recuperação integral da paciente. Existen diferentes técnicas de oncoplastia. Temos a quadrantectomia, lumpectomia, sectorectomia, que é quando a paciente tem uma lesão, tem que tirar essa lesão e tem que reconstruir essa lesão. Mas isso vai depender
de muitos aspectos. Va a depender si a mama é pequena, si a mama é grande, tamaño de tumor, tamaño da lesión. La lesión, eso es definido por la parte del cirujano oncológico, do mastologista. Entonces, cuando es definido ese tratamiento, las técnicas a realizar van a depender mucho de esa parte. Tenemos transferencias de tejido cuando a paciente no precisa cirugías mayores, no precisa reparaciones mayores, sino que se retira la lesión, a veces lesiones pequeñas en la mama, se retira y con el propio tejido que a paciente tiene, tejidos adyacentes, se consigue reconstruir a mama sin realizar grandes alteraciones en ella. Todas sabemos que as mamas son diferentes, as mamas son asimétricas, nenhuma mulher tem as mamas iguais, entonces en esas diferencias es muy individualizado el tratamiento con cada pessoa. A mama é pequena, a mama é grande, o tumor é pequeño, o tumor é grande, todo eso es importante para levar en consideración. ¿Cómo se hace esa definición? ¿Cómo vamos a definir cuál es el tipo de tratamiento, cuál cirugía va a ser realizada? Normalmente cuando el paciente llega a mi consultorio como cirugía plástica, él ya pasó por un oncologista, ya pasó por un mastologista, quien es él que define cuál es el tratamiento da paciente, no soy yo que define el tratamiento. Entonces, cuando el paciente ya pasó por un mastologista, por el cirujano oncológico, es definida o tipo de cirugía que va a hacer, dependiendo de en qué momento, si la cirugía es primero, si la cirugía es después, si antes tiene algún otro tratamiento con medicamentos. Todo eso es definido para realizar ese tipo de cirugía. E é muito importante, como eu falava para vocês, a decisão do paciente. O paciente não vai decidir o tratamento como tal, tem opção. O paciente tem direito de falar, eu quero ou não quero. Mas me refiro à decisão no momento do tipo de reconstrução. Tem muita paciente que chega no consultório e fala, eu sempre tive um desejo de mexer na mama, mas tenho medo. Eu sempre tive medo, eu nunca quis mexer na mama, mas já que estou aqui, eu gostaria tal coisa. Isso é super importante, escutar, como falava o Dr. Frazon antes, nós somos médicos, mas quem vai ter é teu corpo, é cada pessoa. Então, temos que escutar as pacientes. Então, se o desejo da paciente pode ser realizado, tenemos que ver si eso es posible. Entonces es súper importante. Yo pregunto para el paciente, cuando você quería mexer en la mama, ¿por qué quería mexer en la mama? ¿Qué quería hacer? Muchas veces mujeres con mudanzas de peso, gestación, o órgano que más muda a lo largo del tiempo en la mujer es la mama. Cuando somos crianças no tenemos nada, después comienza a pubertade, después a gestación, amamentación, menopausa. Entonces la mujer sufre muchas mudanzas na mama dependiendo del momento en el cual se encuentre. Entonces esa parte también es importante, saber o desejo y si es posible hacer ese desejo. ¿Cómo reconstruir? Básicamente tenemos implantes mamarios con prótesis de mama, podemos utilizar tejidos autólogos, que son los retalhos, que se pueden, ya sean retalhos pequeños de avanzo, sean retalhos grandes en los cuales precisamos cubrir defeitos mayores o combinación de técnicas utilizadas. Entonces, como falava, existe una cirugía conservadora da mama en la cual você puede retirar só una lesión, tiene una lesión localizada que podemos llamar disector, lumpectomía, cuadrantectomía o cirugías mayores como una mastectomía radical o una adenomastectomía, que es la retirada sola glándula, cuando posible dejando pele, areola y papila. ¿Cómo podemos reconstruir esa mama? Podemos utilizar exactamente las mismas técnicas que se usan en cirugía plástica. Prótesis, una mamoplastia con prótesis, una mamoplastia sin prótesis. A veces las pacientes tienen mama grande, no precisan utilizar prótesis, podemos reconstruir con su propio tejido lo que se llama mastopexia, mamoplastia reductora, mamoplastia oncológica, que es exactamente la misma cosa, que es melhorar o contorno da mama con su propio tejido, tirando los excesos, deja algunas cicatrices que
son iguales a las cicatrices en una cirugía estética. Y a mamoplastia con prótesis, a veces a lesión que retirada es mayor que a mamas pequeñas, y si es posible y a paciente quiser tener una mama un poco mayor, puede ser utilizado. Cuando se tienen esas mastectomías que precisan reconstrucción, va a depender si fue retirado mucho tecido, a veces esas aproximaciones o cubrir un defecto da mama, no es posible eso con prótesis, tenemos que usar retalhos, o sea, músculos de otras partes del cuerpo para hacer esa reconstrucción. Cuando posible, podemos utilizar las prótesis que todas conocemos. Entonces, como falaban anteriormente, las mamas son diferentes. Entonces, a veces el defecto es pequeño, puede ser que las mamas sean diferentes y uno precisa mexer en las dos mamas. El mastologista retira la lesión, se hace un retalho local, se aproxima, se deja mama parecida y no precisa mexer en la otra mama. Ese puede ser un procedimiento que la paciente resuelve el problema, no fica con ninguna queixa estética y continúa o no o tratamiento que amerita. Podemos hacer procedimientos bilaterales, mexer en las dos mamas, porque las mamas, a pesar de no ser parecidas, son duas. Nunca oleamos una y otra. Se enxergan las dos mamas como un todo. Entonces, dependiendo de esa asimetría, también es posible realizar procedimientos bilaterales para llegar a una simetría con un tratamiento oncológico adecuado. Los retalhos, como ya falaba para vocês, son usados en momentos en los que precisamos un cubrimiento mayor de esa área. Ten algunas cirugías que se llaman cirugías híbridas, en las cuales podemos utilizar una prótesis más un defecto que no conseguimos corregir con la prótesis. Podemos usar lo que se llama lipoinxertia, es pegar gorduriña que siempre sobra en algún lugar del cuerpo y colocar en esa área adecuada. O aumentar la mama con procedimientos como ya falaba de mamoplastia. Existen momentos en los cuales no es posible hacer un retalho porque o a paciente ya tiene una abdominoplastia, o a paciente ya teve alguna otra cirugía, o a paciente no quer mexer en otra parte do corpo porque no quer, ai não, mas se tiro esse músculo de aí, vou ficar com defeito, depois a funcionalidade. Às vezes, ou peles muito finas, pacientes muito magras, ou pacientes que já fizeram outro tipo de procedimentos, porque normalmente en la faixa etária que llega en el consultorio, as pacientes já fizeram diferentes tipos de cirugías. Entonces, a veces no es posible con su propio tejido reconstruir, a veces con esta moda de estar cada vez más magras, no tienen tejido suficiente para una boa cobertura, entramos a usar as matriz dérmica. En nuestra equipe no es la primera opción, porque es mucho más cara. Ya estamos colocando, normalmente cuando se usa la matriz dérmica, ten uso de prótesis de silicone, y a prótesis de silicone ya un cuerpo extraño asociado a otro cuerpo extraño puede generar ainda más unos procesos inflamatorios que tentamos evitar. También se está falando mucho de la cirugía robótica, ainda en Brasil eso no es muy definido, mas en Europa, en otros hospitales, en otros lugares ya están realizando este tipo de cirugía para minimizar cicatrices. Obviamente aquí, si usted tiene una técnica en la que usa cicatrices menores, ten que pensar bien si realmente vale la pena este uso de tratamientos. Como falaba, podemos utilizar diferentes incisiones, como incisiones de cirugía plástica, dependiendo a localización de ese tumor, como vemos allí. Y tenemos los mismos riesgos que podemos tener cuando colocamos prótesis de silicone, cuando hacemos cirugías mamarias en cirugía estética. ¿Qué podemos tener inmediatamente? Podemos tener necrosis parcial de areola y de papila. En algunos momentos que en cirugías mayores podemos tener necrosis de pele dependiendo de la técnica. Podemos tener dehiscencia de sutura. A veces pacientes que están haciendo tratamiento oncológico y van a hacer cirugía, después su sistema inmune ainda
agenda não está completamente normal, às vezes acontece. A obesidade, tabagismo, também influenciam muito neste processo pós-operatório. Podemos ter infecção, podemos ter um hematoma, seroma, essa prótese pode ter um deslocamento quando utilizado. A longo prazo temos outras complicações, como problemas de cicatrização, queloide, cicatriz hipertrófica, a cicatriz abriu, cicatrizes que fecharam por segunda intenção e deixam uma cicatriz inestética, alterações a longo prazo, pacientes que usam próteses de silicone em uma adenomastectomia, depois fazem radioterapia, esse tecido fica diferente, às vezes fazem contractura capsular e as pacientes ficam com dor, ficam com alterações do movimento e posteriormente são candidatas e está incomodando muito a fazer cirurgias em outros momentos, outras intervenções possíveis. A sequela emocional, que não é uma sequela cirúrgica, sino uma sequela porque a paciente fica com medo, apesar de ter o tratamento, fez todo o tratamento, esgotou todos os recursos do tratamento, cada momento em que a paciente precisa fazer um check-up, um controle, a paciente sempre chega, ai, estou com medo, já vou ter que fazer. Então, isso também é super importante ter em conta. E, às vezes, essa insatisfação estética. As pacientes, às vezes, não gostaram. Obviamente, nós, como cirurgiãos, sempre queremos deixar o melhor possível a cirurgia, mas, às vezes, não é o que a paciente imaginou. Por isso, é super importante, no momento que uno vai discutir o tipo de tratamento cirúrgico, falar para a paciente, mostrar as coisas que podem acontecer, porque temos uma limitação. É uma estrutura que está diferente. Estamos retirando uma área de um tumor e às vezes não tem um tecido suficiente, às vezes tem alguma irregularidade. Então, todo isso é importante para ter em conta. Aqui, não está indo. Então, acho que minha mensagem é pensar nós como um todo. Trabalhamos multidisciplinariamente, nós somos sempre equipes, eu não sou a única que trabalha, normalmente sempre trabalhamos em equipe, igualmente vocês trabalham em equipe, então é importantíssimo, nós como médicos, escutar vocês fazer acompanhamento psicológico, fisioterapia, ter um entorno familiar, de amizade, que ajude nesse processo que não é tão fácil. Aqui com vocês. Obrigada. Super obrigada, doutora Mônica. Sente-se lá conosco. Então, agora vamos para o nosso debate. Vou chamar aqui o nosso querido doutor Sérgio Azevedo, professor do Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Serviço de Oncologia Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Oncoclínicas. E a doutora Heloísa Rezende, oncologista e também presidente do nosso comitê científico. Vou deixar com o doutor Sérgio abrindo aqui o debate. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui. A Fernanda, por muitos anos, no bom sentido, me incomodou e cada oportunidade que eu posso, eu quero retribuir. Acho que ela cuida muito bem de um assunto muito sério. É uma dúvida que as mulheres jovens, e já nos foi mostrado, a Angélica nos mostrou, tem hoje uma incidência preocupante de câncer de mama. A preocupação tem que ser levada a ações positivas. Eu não posso querer que, dando essa informação, todo mundo perca o sono. Não é assim. Nós temos métodos que aprendemos, talvez, com as mulheres mais de idade um pouco mais avançada, que têm que ser praticados igualmente na população que nós estamos discutindo hoje aqui. Essa população hoje tem nome, que é AYA. Isso é uma nova especialidade da oncológica dos adolescentes e young adults. Isso vai dos 15 aos 39 anos, que é a população que talvez mais nos interesse para essa discussão.
Acho que os princípios não podem mudar do que a gente já aprendeu, mas nós sabemos que essas mulheres, Angélica, têm um quadro, nem é clínico, um quadro de doença de um prognóstico significativamente maior. E elas estão numa idade de pensar em engravidar. Elas querem ser mãe e elas têm o dever e o direito de ir atrás das suas buscas. Então, o estudo que a Angélica nos trouxe, e acho que o primeiro comentário que eu vou fazer e último agora é esse, o estudo Positive, que nos mostrou com alguma tranquilidade que as mulheres que têm câncer de mama inicial, receptor estrogênico positivo, sem outros fatores de alto risco, um estudo mundial, multicêntrico, não trouxe prejuízo oncológico para aquelas que decidiram parar a terapia adjuvante com hormônio ou anti-hormônio e ir à gravidez e amamentar. Então, isso é um alento, no meu entender. E talvez, só para complementar, esse estudo agora em maio, com 41 meses, mostrou o segundo objetivo primário do estudo, que era ver o que a amamentação iria fazer para essas mulheres que decidiam, primeiro, a maternidade e segundo, a amamentação. E o que se viu é que 62% das mulheres que conseguiram ter uma gravidez e completar a gravidez, 62% foram à amamentação. Provavelmente a maioria delas, eu não tenho esse número ainda, do outro lado da cirurgia. Claro que se fez mastectomia, só sobrou um lado. Mas, de qualquer forma, 62% amamentaram pelo mínimo de 4 meses. Isso é uma realização, para mim é teórica, para as mulheres é real, de maternidade. E mais, esse grupo de 62%, são 196 mulheres, não tiveram, ao final de 41 meses, nenhuma piora de eventos relacionados a câncer de mama. Então, isso é um alento, eu acho que é muito importante para a gente ter essa mensagem de que é possível, com cuidado, e é possível retornar ao tratamento depois da amamentação sem nenhum prejuízo. Acho que o meu comentário inicial seria isso. Você quer fazer alguma coisa? Eu estou pensando um pouquinho diferente na linha do Dr. Sérgio, né? Primeiro, eu queria agradecer muito aos 3 queridos colegas, Dr. Sérgio, doutora Mônica, doutora Angélica, que são renomadíssimos e dispensaram tempo na sua agenda para vir falar conosco. Eu fiquei extremamente honrada e feliz de ter a presença de vocês aqui hoje. E eu fico assim, doutor Sérgio, com muita vontade de explorar de vocês. E aí eu vou partir para um lado um pouquinho diferente de você, que eu acho que talvez as pacientes queiram ouvir um pouco dessas super experts que estão aqui. E eu queria muito ouvir da doutora Mônica que ela compartilhasse conosco rumores e temores que nós ouvimos no consultório, no dia a dia, especialmente em relação às próteses. Então, eu queria ouvir de você 2 lados. Assim. Primeiro, que você abordou na sua exposição que, quando o resultado não é exatamente aquele, nós que lidamos com assistência médica, nós todos sabemos disso. Por mais que o médico tenha explicado ou deixado claro sobre o potencial de complicações ou de o procedimento não ser exatamente aquilo que esperava, tanto com a quimioterapia, com a mastectomia, com a cirurgia reconstrutora, nós todos passamos por isso. Então, mas eu acho que a gente precisa aprender, a gente como assistente, como auxiliar o paciente, como ajudar a paciente a passar por essa fase. Eu acho que você deve ter uma super experiência nisso. E, completando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da síndrome autoimune induzida pela prótese. Né? Você que tem muita experiência, se tem visto isso acontecer, qual a sua opinião sobre os dados disponíveis até hoje, e se a paciente deve considerar isso na hora de escolher um procedimento estético. E depois, se eu tiver crédito, eu quero fazer uma pergunta para a doutora Angélica. Obrigada. A parte principal é conhecer você bem a paciente. Então, no momento que a paciente chega em tu consultório, você tem que conhecer ela, você tem que começar a falar de muitas coisas de sua vida, em que trabalha, que faz, fazer uma história clínica boa. E dentro da história clínica, você vai falando com ela e vai conhecendo ela. E ela vai expondo, como quando você fala com qualquer pessoa, você vai conhecendo. No momento em que você define qual é o tipo de tratamento que vai fazer, você também tem que ser muito sincera.
e explicar que pode ou que não pode acontecer. Às vezes as pacientes chegam e me perguntam, me mostra fotos? Digo, não, porque tu corpo é diferente, tua expectativa é diferente, então, não. Melhor você, depois de explicar tudo o que eu achei, que entendi da paciente, agora você me mostra que para você é bonito, que para você é feio. Eu falo, a foto que você me mostra não vai fazer tua cirurgia igual, mas me vai dar uma noção e entendimento de lo que você acha bonito, porque às vezes chegam, eu não quero grande, eu quero natural, eu sempre falo, com próteses nada é natural. Então, vamos a começar por isso. Às vezes me falam, não, eu não quero nada grande, e me mostram algo super grande. Então, nós mulheres somos difíceis de entender. Então, esse momento você tem que explorar ao máximo na consulta para entender esse desejo e para explicar-se bem como pode ser esse resultado, e às vezes o mesmo tratamento não permite, além de você entendeu, a paciente entendeu, mas teve problemas de cicatrização, mas eu acho que é mais uma comunicação entre médico e paciente para resolver essas expectativas, e talvez em algum momento, se não ficou contente com esse resultado, dá para resolver. Outra coisa com as próteses de silicone. Às vezes tem pacientes que dizem, eu nunca quis botar próteses, eu não quero botar próteses, já escutei que isso que tem muitas doenças associadas às próteses. Existe, não é mito, sim existe, tem dados sobre esse síndrome, mas é muito difícil só por um sintoma você diagnosticar. Então, é um tratamento que se faz multidisciplinar. Está o reumatologista, cirurgião plástico, mastologista, tem várias especialidades envolvidas para realmente diagnosticar como tal. Se fala de que a prótese como tal, ela tem um biofilme, que é como se fosse um esfareladinho, como uma farininha, que com o tempo ela faz nas próteses texturizadas, e que essa pode ser a causa de desenvolvimento, mas também tem que ter outros fatores. No mundo tem milhões de mulheres com próteses de mama, e se você vai a ver os resultados de los diagnósticos reais, é pouco. Claro, ninguém quer ter nenhum problema, mas a paciente deve saber que pode existir essa possibilidade de ter algum problema com a prótese. Por isso é importante a pessoa conhecer-se, fazer autoexame, fazer seus controles médicos e exames de imagem. Então, como qualquer mulher que tem próteses estéticas ou que tem próteses com reconstrução, temos que fazer controles sequenciais. Então é importante a paciente saber que pode existir. Eu nunca peguei uma vez, mas que já tinha tratado, ficou bem, se retirou a prótese, se retirou toda a cápsula, se fez todo o tratamento e a paciente ficou bem. Mas todos os dias vejo mamas, trato pacientes, trato muita cirurgia de mama e só vi uma paciente. Então, realmente é pouco, mas não quer dizer que não temos que ficar atentas a essa possibilidade. Eu queria fazer um comentário em relação à prótese, que justamente a moléstia, o incômodo e a nossa relação com o Dr. Sérgio vem de uma paciente que teve câncer por conta da prótese, né, a Nora, onde causou até a criação de um prêmio que a gente dá anualmente, estamos na 6ª edição, esse ano ganhou o Dr. Rufo, que não pôde vir hoje, e que a gente precisa divulgar mais, porque eu acho que tem essa coisa de uma certa medo, né, parece que a gente está falando mal sobre a cirurgia, ou sobre a reconstrução, ou, enfim, a estética, mas não, é bom, mas também tem o seu lado, é pouco, mas é. Eu queria também fazer uma pergunta para a doutora Angélica, que ela estava comentando que, pelo que eu entendi, né, que sempre tem muitos casos ligados ao aumento do câncer em mulheres jovens por causas hormonais.
né? Então, eu acho que é uma coisa que sempre, eu tenho filhas de 30 e sempre vem essa questão. A pílula, se ela tem a ver com isso, né, das pessoas mais jovens sendo detectadas, e também hoje com a questão da transgêneros, né? As pessoas jovens hoje querendo mudar de gênero. Como que a medicina lida com... Aí, porque tem a ver com a pessoa, né? Quando está falando do ser humano, que quer uma coisa, né? E como que a medicina lida com esse respeito ao ser humano e com a informação científica para que esse ser humano saiba do que ele está se expondo. Bom, várias perguntas em uma aí. Então, primeiro, por que câncer de mama está aumentando? Por que câncer de mama está aumentando em mulheres jovens? Muito provavelmente são vários fatores, multifatorial. E hormônio é um pilar importante dentro disso. Então, se a gente olhar as mudanças comportamentais que as nossas gerações estão vivendo, elas são muito significativas. Então, a gente passou de ter vários filhos para famílias bem pequenas, ok? Então, pensa uma mulher que engravidava 7 vezes. Ela ficava 14 anos com baixa hormônio, porque ou ela estava grávida ou amamentando. Olha a proteção hormonal que essa paciente tinha. Então, esse é um ponto. A gente começou a ter filho cada vez mais tarde. A gravidez reduz risco de câncer, mas não a gravidez tardia. A gravidez após os 35 anos de idade, ela não é protetora. A gente também passou a amamentar cada vez menos tempo, certo? Todo mundo com suas obrigações de voltar ao trabalho. Então, menos gestações, menos amamentação, maior exposição hormonal com métodos contraceptivos, com a reposição hormonal na pós-menopausa. E agora, esse terreno super sombrio aí dos chips da beleza, que a gente nem tem a quantificação da quantidade de hormônio que os pacientes estão recebendo. Em relação específica ao uso de anticoncepcional ou do DIU medicado, como Mirena, há um aumento de risco de câncer de mama, mas é muito pequeno. Então, a gente já colocou aqui que o nosso risco vital de câncer de mama, se a gente não tiver uma mutação, uma variante patogênica que aumente o nosso risco, o risco é 12% ao longo da vida. Então, a gente já tem um risco bastante. Se a gente pegar 10 amigas aqui, 1 em 8 vamos ter. Isso é muito alto, ok? E usar esses métodos contraceptivos aumenta 1 em 7 mil. Esse é o principal dado da literatura, é um estudo do norte da Europa, muito bem feito, de dados populacionais. 1 em 7 mil para 12% não é nada. Então, há um aumento de risco, mas não o suficiente para a medicina contraindicar. Então, se alguém perguntar, tem sim um aumento. Já as outras reposições hormonais, principalmente a não quantificação da quantidade de hormônio, e cada vez mulheres mais jovens se expondo a uma carga hormonal. Essa é uma doença hormônio positiva em 70% a 80% dos casos. Então, há uma causa-efeito aí. Muito provavelmente a gente vai colher esses dados negativos no futuro e temos que ser extremamente cautelosos. Dados de vida real precisam ser feitos, estudos bem conduzidos, com chips, etc., que nunca, toda vez que a gente cobra, não vem de lugar nenhum. Então, esse aspecto é super relevante. Em relação às cirurgias de mudança de sexo, e isso é uma coisa muito mais polêmica, porque por exemplo, às vezes, se o paciente precisa dos hormônios para manter a sua característica atual, isso complica. Às vezes, o paciente tem a contraindicação pelo câncer de mama de fazer a reposição, e isso precisa, em base individual, o indivíduo tomar a sua decisão, porque isso pode causar uma reversão daquelas características que ele conseguiu às custas de hormônio. Então, isso é uma questão bastante complexa e que precisa ser conduzida individualmente, trazendo a importância desse aspecto para cada indivíduo. Não tem como eu falar como oncologista que ele esqueça seus hormônios e arruine todos os conceitos que são vitais para a pessoa. Bom dia. Eu queria uma pergunta, sou Mara, da equipe UAP de Porto Alegre, uma pergunta para a doutora Mônica. Por que hoje em dia, na sua visão, é tão difícil o acesso a uma segunda cirurgia reparadora da mama, que, de repente, deu uma infecção, alguma coisa, e fica difícil o acesso, depois de um tempo, reparar isso até esteticamente, não ficou bem, e a gente não consegue fazer uma reparação fica contente, né? É difícil esse acesso. O que a senhora acha que pode ser feito para resolver isso? ¿Você se refere a acceso por los planos?
Es una pregunta que todos nos también nos hacemos. A veces es a paciente va a hacer a retirada, a primeira cirurgia, vai fazer a retirada del tumor, vai fazer a reparação e os convênios só autorizam a reparação e não autorizam a parte oncológica. Quem vai entender? Nós também não entendemos. Então, eu acredito que esses movimentos em los quais que já estão acontecendo de leis que tenham igualdade para fazer tratamentos e priorização é importante. Nós, como médicos, também temos esse interesse, só que às vezes não temos o poder diante dos convênios para fazer isso, mas é uma preocupação que nós também temos. Também eles retrasam o tratamento, agora está demorando muito mais as autorizações, então esse é um problema burocrático, que muitas vezes quienes manejam isso não são nem médicos, nem sabem como funciona. Então esse é um problema grande que nós também queremos resolver. E não te poderia responder por quê, eu também não entendo. Bom dia, o meu nome é Pedrini, eu quero agradecer ao Roberto que me fez o convite para participar e eu sou muito engajado nas causas sociais e públicas, né? Mônica, parabéns para Fernanda e Heloísa, toda a mesa aí, desde manhã, assim, coisas muito interessantes. Agora, sobre a mudança, né, de hábitos, né, mudança do ciclo circadiano, realmente tem estudos que mostram que as mulheres que passam parte da noite, trocando a noite pelo dia, que se chama ciclo circadiano, elas têm mais câncer de mama. É o que acontece com a enfermagem e as médicas plantonistas, né? É uma constatação só, quer dizer, mudança de hábito, isso a gente não vai mudar e nem desempregar ninguém. Mônica, quanto à pergunta que alguém fez aqui, a dificuldade da segunda cirurgia, né? Então, uma notícia boa. Dia 15 foi assinado a nova lei que obriga, quer dizer, é um direito da mulher ter a segunda mama, a mama contralateral, que nós chamamos, quer dizer, aquela mama que não está doente, ela tem que ser tratada. Porque o tratamento do câncer implica em retirada de parte ou total da mama. Mas, muitas vezes, quando a Mônica ou eu colocamos uma prótese de um lado, a outra mama pode ficar pendurada. Ela pode, não há simetria. E isso não é cirurgia conservadora, isso não é oncoplastia. Isso é treinamento de técnica cirúrgica. Desde 1999, nós criamos uma lei, a lei que a prótese de silicone deixava de ser estética para os casos de câncer e reconstrução, passando a ser uma prótese. Prótese é aquilo que substitui um membro, assim como perna, como braço, uma prótese. Infelizmente, não se consegue que as pessoas façam o cumprimento da lei. Eu acredito que só tem uma maneira de fazer o cumprimento da lei. É o movimento social. As pessoas têm que ficar em educação social. Você tem que chegar no serviço e dizer, eu quero que se cumpra a lei dos 60 dias. Acho que a Heloísa, tu mostrasse lá, foi tu, Heloísa, né? Mostrasse os dados lá, o que o agente de saúde, o que eles fazem, né? Não o agente de saúde, o coordenador, né? Ele termina fazendo o GERCOM, o gerinte, tudo isso para as pessoas rodarem. Se as pessoas forem encaminhadas direto para um serviço de mastologia, então obriga-se a biópsia, tudo ser feito lá, tu economiza aquele tempo que às vezes chega a 99 dias. Isso é contra a lei. Como é que se faz o cumprimento da lei? A gente tem o jornal, a imprensa, denúncia na imprensa. Tem defensoria pública, não precisa pagar nada disso, não precisa pagar. Mas tem que ter a coragem de fazer o enfrentamento, seja o plano de saúde, ou sejam os 70% de mulheres que fazem a sua cirurgia através do SUS. O direito é universal. Nós temos que achar formas de cobrar do gestor, seja ele de plano de saúde, seja ele do gestor do SUS.
Não tem outra forma, senão a gente vai ficar sempre contando, o problema está aqui, a dificuldade é aqui, a dificuldade é na biópsia. Na gestão do ministro anterior, não me lembro o nome dele, não agora, né, não do governo anterior, chegaram e disseram, olha, faltam biópsias. Ele, tudo bem, botou, acho que 50, 40 milhões para a biópsia. Nenhum serviço no Brasil se cadastrou para fazer, porque existe um regramento, existe uma política muito intrincada, complicada. Então, assim, o recado final, isso está na mão de vocês. Não tem por que fazer uma mastectomia hoje e não for oferecida a reconstrução imediata, independente da idade do paciente, que vocês sabem muito bem que a reconstrução imediata da mama não implica em dificuldade para o segmento do tratamento. Até ao contrário, a mulher se sentindo inteira, ela vai ter uma recuperação melhor, ela vai ter uma vida melhor, provavelmente um tempo de vida sem volta da doença muito maior. Perfeito. Isso. Vou te deixar a palavra e você já pode fechar para a gente eu queria fazer uma pergunta para a doutora Angélica. Nós estamos tentando focar nossa conversa em mulheres jovens. Eu vou, com muito cuidado, dizer que menos de 40 anos. Está bem? Está bem. Essa população hoje, por que eu escolhi o 40? Porque é para onde foi levado o limite inferior da mamografia de rastreamento. Nas mulheres jovens, mais jovens que essas jovens, existe algo que seja proibitivo da gente fazer o rastreamento, ou a gente está autorizado a contextualizar, explicar e discutir, e nós podemos fazer? Eu vou usar a palavra que o Frasson usou ontem. É proibido fazer? Abaixo de 40 anos de idade, né? O termo jovem ele não é nada ofensivo. A medicina tem que dividir categorias. Então, ela pode usar o termo correto, né? Pacientes abaixo de 40, entre 40 e 50, talvez isso seja... Oi? Mas eu acho que a faixa etária tem que estar clara mesmo, porque isso determina políticas públicas, então a gente tem que ser bem preciso nessa identificação. Então, se a gente pegar abaixo de 50 anos de idade, são 40% das pacientes. É muita gente. Rastreio justificado, ok? E depois a gente entende, com dados de vida real, o que a gente conseguiu impactar. Não acho que é o contrário, a gente primeiro demonstrar que tem aumento de sobrevida e depois incorpora. O grupo abaixo de 40, 16% das pacientes. É um grupo menor, mas é um grupo bastante relevante. Se você pensar numa doença que tem 73 mil novos casos e da relevância social desse grupo, eu acho que a gente tem que pensar em rastreio. Então, não é proibido o rastreio, mas ele deve ser individualizado, porque aqui a evidência é baixa para o rastreio global. Então, onde que começa? Começa com o histórico familiar bem coletado. Então, se existem muitos casos de cânceres na família, casos de câncer de mama, ovário, a gente pode individualizar, mesmo se a gente não encontrar uma mutação genética hereditária. Eu acho que a gente classifica a paciente com risco aumentado. A gente sempre fez isso usando scores de risco, agora a gente está conseguindo testar mais gente, mas se aquela família que tem vários casos, não encontramos a mutação, e tem uma regra geral da medicina da gente começar pelo menos 10 anos do caso índice, né? Se teve alguém com câncer de mama aos 42, idealmente a gente começar o rastreio aos 32. Eu sou grande defensora da individualização. Já para medidas de saúde pública, eu acho que a nossa defesa no momento é a partir dos 40 anos. Não temos mais tempo para perguntas, mas nós vamos continuar à tarde. As perguntas elas podem se repetir. Quero avisar que nós estamos com um vereador aqui na sala, então, está vendo? Tem muitos temas que a gente precisa levar para outras instâncias além da ciência, questão da gestão. Vereador de Pelotas, não é? Eu vou repetir o seu nome aqui, porque eu acabei de esquecer. Tauanei. Então, como nós estamos com o tempo apertado, a gente agradece a sua presença e à tarde a gente vai voltar a falar, porque é importante a gente ter audiência de diferentes setores, né, para a gente poder ter interlocutores em outras ações. Também vou dar a palavra à tarde para a turma do Dragon, falar um pouquinho
da experiência e da importância, né, do que vocês fazem de conscientização e do exercício. E tem uma outra turma que está aqui com a mesma blusa, que são da Via Mama, também vocês vão poder falar um pouquinho. Então, a gente vai ter um intervalo agora do almoço. Vamos tentar fazer breve um lanchinho aí rapidinho para a gente voltar, para entrar nos temas multi à tarde, que vão ver as profissionais dessa área, nutri, físio e etc. E no final do dia, que voa tudo, o que a gente faz, né? Tipo, como vocês médicos falam, depois de tanta informação, o que a gente vai fazer na segunda-feira? Né? Então, super obrigado, doutor Sérgio, doutora Heloísa, doutora Mônica, doutora Angélica e o time de todos que estão aqui representados.